Dá 2 minutos para Jesus. Fecha um pouquinho os teus olhos. Olha para dentro de si, com coragem de encontrar com o que está aí dentro. Senhor Jesus, eu peço que à medida que a minha voz vai chegando aos nossos ouvidos, a tua voz chegue ao nosso coração e faça aquilo que só a tua voz pode fazer. Porque a voz humana, Senhor, nada pode fazer por si só. Mas se o Senhor falar conosco, uma só palavra sua é suficiente para que a gente saia daqui totalmente transformado, para que a gente saia daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos nesse lugar. Fale conosco, Jesus. Fale ao nosso coração. Faça em nós, através de nós, apesar de nós. Essa é a minha oração. Que tudo aquilo que o Senhor tenha a fazer na minha vida, faça na minha vida, faça através da minha vida, apesar de mim, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E tudo isso eu peço a ti, munido dessa poderosa intercessão, cobertos com o manto da Santíssima Virgem Maria, que ousamos pregar a palavra de Deus. Assim seja. Amém. Irmãos, na hora que cheguei aqui, que escutei essa canção, o que saltava ao meu coração era chamar vocês a fazer memória do momento em que vocês tiveram a experiência mais significativa de vocês com Jesus. Porque a gente tem várias experiências no decorrer da nossa vida com o Senhor, mas tem aquela experiência coringa que transforma a nossa vida. A minha foi há 10 anos atrás, foi em 2014. E a gente olha para esse momento como um momento chave do encontro com o Senhor. Assim como eu estava nessa canção, é um brado, é uma oração da mulher samaritana que diz, né? A minha alma ansiava por esse momento, a minha alma ansiava por este encontro que aconteceu no poço. Eu quero que você faça memória agora desse momento em que Jesus chegou na tua vida e você nunca mais foi a mesma pessoa. Talvez isso está acontecendo aqui hoje, nesse exato momento. Talvez o congresso está sendo para você essa oportunidade de fazer essa experiência. Mas você consegue se recordar do momento em que você fez a sua experiência com Jesus? Puxa ela aí agora na sua memória. Para você esse foi o momento do encontro, mas Jesus já flertava contigo desde muito antes. Ali foi o momento que você percebeu a presença dele, mas não começou ali o enamoramento de Jesus por você. Preste atenção. A gente, quando fala de eternidade, a gente define a eternidade como algo que nunca acaba. O que é a eternidade? A gente fala, é algo que dura para sempre. Sim ou não? Isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque a eternidade ela dura para sempre, mas ela também não teve início. Quando foi que começou a eternidade? A eternidade não tem começo. A eternidade ela é extra-tempo. Deus não está numa realidade de tempo e espaço, antes, agora e depois. Deus existe e é. O tempo, por assim dizer, é uma criação do eterno. Então Deus é anterior ao tempo. Então quando eu digo que algo é eterno, preste atenção, eu estou dizendo que algo não tem fim, mas também não teve um começo específico. Ele cria inclusive o tempo. Por que eu estou falando isso para você? A carta de São Paulo aos Efésios, ali no início da carta, ela afirma para nós que antes da criação do mundo, o Senhor já havia te convocado para ser santo e irrepreensível diante dele. Antes que céus e terras fossem criados, Deus já tinha olhado para o Everton, Deus já tinha olhado para você. Qual é o seu nome? Faz de conta que você está vivo, pelo amor de Deus. Qual é o seu nome? Ricardo? Ricardo foi o que falou mais forte, Ricardo. Fica comigo. Antes que céus e terras fossem criados, é o que a palavra está dizendo. Deus havia olhado nos desígnios eternos e chamado o Ricardo para ser santo e irrepreensível diante dele no amor. Teve um momento, Ricardo, teve um momento do encontro. Mas antes disso, o Senhor já tinha te chamado para ser santo e irrepreensível diante dele.
Então o fato de nós estarmos aqui hoje foi porque esse amor eterno nos sustentou até aqui. A gente vê hoje o congresso gerados pela Imaculada acontecendo. Que coisa linda, não é, minha gente? Maravilhoso. E a gente sabe quanta luta que teve para isso acontecer? Não sabemos. Talvez quem está dentro da obra, o André que está à frente disso, sabe a luta. E isso só acontece porque existe a mão poderosa de Deus sustentando para que isso possa acontecer. Só que isso começou, o congresso gerado pela Imaculada, a comunidade, o carisma, ela começou muito antes do André fazer a experiência dele pessoal com Jesus. No coração de Jesus, nos desígnios de Deus, isso está para fora do tempo. Antes que céus e terras fossem criados, eu já havia te chamado para ser santo e irrepreensível diante de mim. A gente olha, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, um dos meus personagens favoritos na Bíblia, Pedro. Porque Pedro, ele carrega algo muito específico de cada um de nós, né? Antes mesmo de me apresentar, eu quero falar isso para vocês. É muito interessante a gente olhar o momento em que Jesus encontra Pedro. E fica nítido que Jesus já apertava Pedro antes mesmo desse encontro especificamente. Então Pedro está consertando redes na beira do lago. E a palavra diz que Pedro está frustrado e abatido, porque ele tentou pescar a noite inteira e nada conseguiu pegar. Olha aqui, presta atenção, gerados. Vocês conseguem perceber em que situação Jesus encontra Pedro? Talvez no dia de maior frustração da vida daquele pescador. Socialmente falando, você é aquilo que você faz profissionalmente. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrevista com uma pessoa e ela for um dentista, vai estar lá assim, ó, fulano de tal, dentista, porque é o que ela faz. Então, socialmente falando, você é o que você faz, certo? Se a pessoa é um engenheiro, eu vou fazer uma entrevista com ela, vou entrevistar o Ricardo. O que o Ricardo é? Engenheiro. Você é o que, Ricardo? Montador de imóveis. Então, vou lá, Ricardo, montador de imóveis. Socialmente falando, ele é para a sociedade um montador de imóveis. Então você é aquilo que profissionalmente você faz. Então quando eu falo de Pedro, Pedro é o quê? Pescador. É aquilo que ele é socialmente falando. Vamos lá, Ricardo, você de novo. Vai ficar para você, mano. Qual o dia mais frustrante para o Ricardo profissionalmente falando? Eu vou tentar adivinhar, tá? A pessoa tinha um sonho de comprar um armário na cozinha dela, certo? Porque para a dona de casa isso é um negócio extraordinário, sim ou não? Sonhou, juntou o dinheiro, comprou um armário, o Ricardo foi lá montar. 24 horas depois de ter ido embora, o armário se desmonta, bluf, cai no chão e estraga tudo. Você consegue pensar o quão frustrante isso seria para você? Demais, né? Então, veja, olha para Pedro agora. Pedro era o quê? Se tinha alguma coisa que Pedro sabia fazer, era pescar. A expertise dele era pescar, o know-how dele era pescaria. Jesus encontra Pedro depois de uma noite inteira tentando pegar peixe. E o que ele não consegue fazer? Pescar. Então Jesus encontra Pedro num dia de maior frustração da vida daquele homem. E isso diz muito para nós. É que a gente lê a Bíblia de maneira atropelada e não percebe o que está sendo dito ali. A gente só lê, a gente não degusta. Porque veja bem, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vinde após mim. Vem cá, vou pegar o André para ficar bem claro. Vem cá, André. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vinde após mim e farei de você pescador de homens. O que a palavra diz? Diz que imediatamente ele se levantou e foi. Agora, humanamente falando, vamos lá, fica aqui, André. Hoje a gente sabe do que Jesus está falando de evangelização, mas imagina na hora. Jesus chega para o cara e fala: vinde após mim e farei de você pescador de homens. Eu, na minha humanidade, sabe o que eu ia imaginar? Um homem com um anzol no beijo, assim, ó. Na melhor das hipóteses, eu arrastando um cara dentro de uma rede. Ou seja, Pedro levanta sem saber o que Jesus está falando para ele fazer. Jesus sabia o que ele queria, Pedro não. Aí tem uma série chamada A Bíblia, que isso fica muito bem representado ali.
É bem assim, ó, fica vendo aqui. Jesus chega e chama Pedro, Pedro levanta. No momento que os dois estão andando, Pedro pergunta: o que a gente vai fazer? Jesus tinha acabado de falar. Presta atenção, você vai perguntar para mim, tá? O que a gente vai fazer? E olha a resposta de Jesus: Pedro, vinde após mim e farei de você pescador de homens. O que a gente vai fazer? Mudar o mundo. Uau. Valeu, André. Eu não sei você, mas diante de um convite desse, dá vontade de largar o microfone aqui e ir embora. Mas já é cooperação, disso que Jesus chama a fazer. Agora veja bem, se Pedro ele tivesse tido êxito em sua pescaria, digamos que essa noite tivesse sido o dia de maior êxito para Pedro pescando peixes. No momento em que Jesus chegasse para chamar ele para pescar homem, o que Pedro ia fazer? Calma aí que eu estou contando os peixes aqui. Eu estou ocupado na minha atividade, eu tive êxito naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, Ricardo, o móvel ficou lindo, ficou bem montado. Jesus querendo falar com ele e ele intertido porque teve êxito naquilo que ele estava fazendo. Só que não, ele estava frustrado. E diante da frustração, Jesus chama ele, é como se ele dissesse assim: eu não tenho nada a perder. Gerados pela Imaculada, presta atenção nessa verdade em nome de Jesus, que eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu tenho que falar isso para você. Sabe a tua maior frustração, o maior perrengue da tua vida? Foi a maneira que Jesus achou para chamar a tua atenção. O BO que você está passando aqui agora, o BO que você está enfrentando lá na sua casa, a sua crise de fé, de identidade, foi a maneira que Jesus achou para chamar a sua atenção para Ele agora. Porque de outro modo, você não olharia para a voz do Senhor: vinde após mim. Agora é interessante saber que antes mesmo desse momento do encontro, Jesus já flertava conosco. E até esse instante, Ele nos sustentou fielmente. E é disso que eu vou falar aqui agora, nos próximos 30 minutos. Para quem não me conhece, meu nome é Everton, como o irmão falou. Eu sou casado com a Carol, a segunda mulher mais linda do mundo. Ela só perde para a Virgem Santíssima porque não tem como disputar. E eu sou pai do Afonso, do Vicente e do Timóteo, de 15 dias. A coisa mais linda, a cara do pai. É lindo. E um dos meus maiores objetivos na vida é ser fiel à mesma mulher até os últimos dias da minha existência. Esse é o meu maior objetivo. Como agradarei o Senhor e buscarei a minha santidade, sendo fiel a ela até o último dia da minha vida, honrando o sim que disse a ela no altar. É assim que eu vivo a minha vida de cristão. E de vez em quando o Senhor me leva para pregar em algum lugar, mas é lá que a coisa acontece. Ela sabe quem o Everton é. Amém? Irmãos, inclusive, falando sobre isso, né? Até aqui o Senhor nos sustentou. Semana passada eu estava numa avenida lá em Guarulhos e eu estava comentando com a Carol no carro. A gente estava indo no McDonald's tomar uma casquinha. E eu falei para ela: o Senhor é muito bom conosco, né, Carol? Meu amor, o Senhor não nos desampara em nada. A gente olha para trás e até aqui percebemos que o Senhor nos ajudou. Agora, é uma verdade que até aqui o Senhor nos ajudou, mas também é uma verdade que se Ele ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando, nos sustentando. E eu comentando isso com a Carol, nesse exato momento o carro para e desliga no meio da avenida. Buf! Eu batia na chave e o carro não pegava mais. Parecia que era uma coisa assim: você é um cara temente a Deus, vamos ver agora o que você faz numa situação como essa. A Carol do meu lado, atrás das 3 crianças, parado no meio de uma avenida e o carro não funcionava. Me veio uma sugestão: agora é hora de xingar para aliviar, né? Mas eu estava falando, estava bem dizendo a Deus naquele exato momento. Eu desci do carro e fui tentar empurrar o carro ali na avenida, com todo aquele sacrifício. Aí o cara veio me ajudar. Eu coloquei o carro em cima da calçada e falei: vamos chamar um guincho agora, né? Aí bati a chave de novo, o carro pegou. Fui até mais próximo de casa e vi que não ia dar para chegar, parei e chamei um guincho. O guincho pegou, levou o carro para a oficina e eu fiquei 3 dias sem carro ali.
Esses 3 dias sem carro, eu percebi que eu não tinha somente o carro, eu não tinha as pernas também. Eu descobri que há muito tempo eu não ia ao mercado comprar pão a pé. E eu percebi o quanto o carro fazia a diferença na minha vida. A paróquia que eu frequento está a 7, 8 quilômetros da minha casa. Então, para ir na missa, eu precisei chamar um Uber, porque eu não conseguia ir. A Carol falou assim: faltou alguma coisa, vai ali no mercado. Aí eu já ia procurando a chave do carro. Aí eu percebi, eu não tenho carro. Então, a ausência do carro me fez perceber o quanto o carro tinha me ajudado até ali. E por vezes, eu só percebo o quanto Deus me sustenta, o quanto Deus me ajuda, quando eu tenho uma experiência de me sentir sem Ele, ainda que Ele não me abandone nunca. Porque o peixe dentro da água, ele não percebe a água, é natural para ele. A gente aqui fora respirando, eu nem percebo o ar que eu respiro. Mas se eu fechar o nariz por um instante, eu percebo que até aqui eu estou vivo, porque o ar chegou aos meus pulmões. Então, por vezes, para que você perceba a influência de Deus na sua vida, Ele vai ter que tirar um pouquinho a mão para que você note isso. E que você perceba que até aqui, nesse exato momento, nos ajudou o Senhor, Ele nos sustentou. Essa palavra na Bíblia, ela aqui a gente fala como uma frase, né? Até que o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Mas é uma palavra só, Ebenezer. E essa palavra, ela aparece 3 vezes no livro de Samuel. O profeta vai narrando um combate que os israelitas enfrentavam contra os filisteus. E por conta da idolatria do coração do povo israelita, Deus foi tirando a mão e os filisteus começaram a ganhar êxito em cima deles. Até que o profeta toma uma atitude de oferecer um sacrifício ao Senhor, e o exército de Israel se torna vitorioso em cima dos israelitas. Aí o profeta mesmo, ele edifica uma escultura de pedra e coloca o nome Ebenezer. Até aqui o Senhor nos sustentou. Não percebíamos, mas a mão poderosa de Deus nos sustentava, não só para enfrentar os filisteus, mas para acabar com a idolatria no nosso coração. Então, para que a gente perceba o quanto somos dependentes de Deus, Deus vai tirar aquilo que você depositou sua confiança. E eu quero ler uma passagem bíblica que vai falar disso para nós. E eu não pude perder a oportunidade de ler ela, porque ela é a palavra que sustenta o apostolado no barco. Marcos 4:35, a tempestade acalmada. Abre aí rapidinho. Marcos 4:35. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra diz assim, irmãos. Quem achou, acompanha aí. Quem não achou, só presta atenção de forma redobrada. Mas preste atenção. E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estavam no barco, e com ele havia outros barcos. Versículo 37. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus com amor. Olha aqui, eu estou falando para você que antes mesmo do seu encontro com Jesus, Ele já te observava, Ele te sustentava e te levava até o exato dia desse encontro. E que por vezes você não percebe isso, porque o teu coração está ancorado em outras coisas. A tua confiança
ela está em algo que se tornou um alvo de idolatria na sua vida. Só que você só percebe isso quando Jesus retira, quando Ele arranca o ídolo do teu coração. E eu te garanto de uma coisa: o Senhor, Ele mesmo, Ele garantirá de destruir o ídolo que se levantou no teu coração. E que você pode chamar Ele de Jesus, inclusive. Porque a adoração que não me aperfeiçoa, ela é uma idolatria. Não tem como eu me expor na presença de Jesus e não me tornar mais parecido com Ele. Se eu adoro isso, não gera em mim transformação, provavelmente eu estou adorando um ídolo, ainda que eu chame Ele de Jesus Cristo. E Jesus mesmo, Ele vai se encarregar de quebrar, de destruir esse ídolo no teu coração, fazendo você perceber que a tua confiança não está nele. E o questionamento que eu faço para vocês aqui, gerado pela Imaculada, é o seguinte: em quem está a tua confiança? Os discípulos entraram em alto mar com Jesus dentro do barco. Ainda que Jesus estivesse dormindo, Jesus estava lá. Só que Jesus levou eles para um processo de destruição de idolatria, e para que eles conhecessem em quem de fato eles estavam depositando a confiança dele. Esses discípulos já tinham visto Jesus realizar muitas coisas. Pedro estava nesse barco, Tiago estava nesse barco, João estava nesse barco. E tudo que Jesus fazia de maneira mais restrita e íntima, ele chamava esses 3 homens especificamente para estar com ele, acompanhando tudo. Então eles viram Jesus realizar grandes feitos. Em dado momento, o barco começa a naufragar. O barco começa a encher-se de água por conta de uma grande tempestade, e Jesus está dormindo na polpa do barco. A palavra não diz que Jesus saiu do barco, a palavra diz que Jesus estava no barco, ainda que estivesse dormindo. Então, se a minha confiança está em Jesus, ainda que Ele esteja em silêncio, o meu coração está calmo, sem aflição, porque Ele está no barco. Agora, a tempestade revelou algo muito poderoso para nós. A tempestade revelou que a fé dos apóstolos não estava em Jesus, que estava no barco, mas que a fé dos apóstolos estava depositada no mar calmo, na bonança. E como fazer para perceber isso? Como que Jesus poderia extrair isso dentro deles e mostrar para ele: aqui ó, a confiança de vocês não está em mim, a confiança de vocês está em vocês mesmos, na habilidade de pesca, na habilidade de navegação, no mar calmo. O que Jesus faz? Ele arranca aquilo em que a confiança dos apóstolos está depositada. A tempestade revela para Pedro que a confiança de Pedro não está em Jesus, está na sua habilidade de navegação e no mar calmo. A ausência de bonança traz à tona o medo. E é muito interessante a pergunta de Jesus: por acaso vocês não têm fé? Certamente eles já tinham afirmado ter fé em Jesus, só que Jesus sabia do que é feito o coração humano. E Jesus falou: eu vou mostrar para vocês que a confiança de vocês não está em mim, mas numa situação sob controle. Se a tua confiança está no mar calmo, na bonança, fique tranquilo, a tempestade vai ser providência de Deus, para que você perceba que até aquele exato momento o que te sustentou não foi o mar calmo, mas foi a presença do Deus de Israel. Ele se encarregará de destruir todos, absolutamente todos os teus ídolos. Se eu pudesse pedir para você guardar uma coisa que eu vou falar aqui hoje, eu queria que você guardasse o seguinte: Jesus não é a melhor opção de vida. Repete assim comigo: Jesus. Não, vamos lá, faz de conta que você está vivo, pelo amor de Deus. Jesus não é a melhor opção de vida. Você vai chegar em casa e para quem você deixou lá, a pessoa vai perguntar para você: como é que foi o congresso gerado pela Imaculada? Chegou um magrinho de Guarulhos lá e falou que Jesus não é a melhor opção de vida. Foi isso que eu aprendi. Vai soar estranho, mas quem me falou isso foi o Espírito Santo. Um dia eu estava saindo para ir para uma missão pregar, liguei para um primo meu, Amauri, o nome dele. Falei: Amauri, vamos para um rolê comigo? Aí ele falou assim: hoje eu não posso porque eu tenho um outro compromisso. Eu falei: vou negociar com ele. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte,
Se o lugar que você está indo é melhor do que o lugar que eu estou te chamando para ir comigo, eu deixo de ir para onde estou indo e vou com você para onde você está indo. Não parece um bom negócio? Sim ou não? Interessante foi a resposta dele. Eu sei que o lugar que você está indo é melhor do que o lugar que eu estou indo, mas hoje eu não consigo ir para onde você está indo. Eu falei, que demência é essa, mano? Imagine 2 maçãs, uma podre e uma maçã saudável, sarada. Se eu pergunto para você, que maçã você quer? Que maçã você escolheria? A maçã o quê? Saudável. Parece um negócio óbvio. Então por que uma pessoa sabe que Jesus é a melhor opção de vida, só que eu escolho outra opção de vida e não escolho a melhor? Faz sentido para vocês? E eu fiquei inculcado com isso e comecei a perguntar para Deus: Senhor, me diga por que as pessoas, se você for perguntar no mundão aí fora, vai lá no fluxo, pergunta para as pessoas: você sabia que Jesus é a melhor opção de vida? 99% das pessoas vão falar que sim, mas que naquele momento escolheram descer até o chão e fumar a mangueira do narguilé. Foi a escolha que fizeram. Por quê? Porque acreditam que Jesus é a melhor opção de vida. E eu perguntava, por que Jesus? A gente tem dificuldade de convencer elas de vir para a igreja. Aí Jesus falava no meu coração, é porque eles acreditam que eu sou a melhor opção de vida, e eu não sou a melhor opção de vida. Véi, eu buguei. Só que o Espírito Santo me trouxe resposta, e se eu entendi, você vai entender. Eu fui aluno de supletivo, gente. Vocês não sabem nem o que é isso. Mas se eu entendi, você vai entender. Eu falei, tá bom, Jesus. Aí, sabe o que é isso, né? Aí Jesus começou a me lembrar. O Evangelho segundo São João é o Evangelho onde traz o maior número de definição a respeito de quem Jesus é. Se alguém te perguntar assim, quem é Jesus? Leia o Evangelho segundo São João e você vai dar uma resposta, a melhor resposta você vai tirar de lá. Porque é no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o verbo eterno do Pai, já no início. Então a cada capítulo do Evangelho segundo São João, uma definição a respeito de quem é Jesus está contida lá. Então é no Evangelho segundo São João que diz que ele é o verbo eterno que desde toda a eternidade está no seio do Pai. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o pão da vida descido do céu. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é a porta das ovelhas. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o bom pastor. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é a luz do mundo, que ilumina todo aquele que nele está. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o caminho, a verdade e a... Pelo amor de Deus, gerado pela Imaculada, não me faz tacar esse microfone na cabeça de vocês não. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a... Pelo amor de Deus, reage, irmão. Existe algo poderoso acontecendo aqui. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus não é a melhor opção de vida, ele é a única realidade onde a vida é verdadeira. Não existe vida fora desse lugar. Ele não é uma dispensação de vida, ele é a usina hidrelétrica, é de lá que sai toda a vida. Tudo que coloca Jesus como realidade secundária da existência pode ter uma roupagem de vida, uma sombra de vida, mas Jesus, ele não é simplesmente isso. Jesus é a opção única de vida, não existe vida fora desse lugar. Tudo que coloca Jesus como secundário pode parecer vida, mas não é vida. E o que acontece? O mundo acha que ele é a melhor opção de vida, e se ele é a melhor opção de vida, ele não é a única, tá entendendo? Se ele não é a única, existem outras, ainda que não seja a melhor, ainda assim é a opção de vida. Só que o que acontece? A melhor opção de vida exige muito de mim. Tem outras opções de vida que também é boa, que não existe tanto. Então, como eu não quero me entregar de fato, não quero pagar o preço, o que eu faço? Eu fico com a outra opção que também é boa, ainda que não seja a melhor. Só que o mundo precisa olhar para nós e entender: Jesus é a única opção de vida. É nele que está depositada a minha confiança. E o que sou aqui hoje é porque até aqui ele me sustentou. A vida que flui em mim é a vida que ele me deu. O profeta Isaías, ele diz algo muito interessante para nós. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças.
Os jovens correm e se cansam, mas aquele que confiam no Senhor, eles voam como águias. Aqueles que confiam no Senhor voam como águia. Irmãos, eu fui ver por que Isaías trouxe a águia como uma referência de confiança no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles se manifestam no mundo com o vigor de uma águia. Eu trouxe algumas curiosidades aqui para você. Eu tenho 15 minutos, eu vou falar. Eu vou te apresentar a águia, tá bom? A águia é uma ave de rapina, né? Ou seja, ela é um predador. Ela se alimenta de carne. Todavia, existem algumas curiosidades a respeito da vida da águia que diz muito para nós, enquanto cristãos, sobretudo para esse dia de hoje aqui no Congresso Gerado pela Imaculada. Quem já voou de avião vai perceber algo muito interessante, que na verdade a águia já tinha percebido antes do cara que criou o avião. Quando você entra no avião e você vai decolar, existe a regra de você levantar aquela mesinha, você precisa colocar o cinto de segurança, e você precisa se manter com o cinto até que o avião ele alcance uma altitude de segurança. Essa altitude é 10 mil pés, ou seja, 3 mil metros de altura. Então quando você chega nessa altura, o piloto lá, né, o comandante fala: tripulação, chegamos a 10 mil pés de altitude. Quem voa sabe disso. Aí a luzinha do cinto de segurança apaga. O que significa é que você está tranquilo agora. Você pode até tirar o cinto de segurança, ir no banheiro. Está tranquilo, porque você chegou a uma altitude de segurança. Porque naquele lugar a turbulência ela não gera tanta influência no voo. A águia é uma ave que ela voa em alturas que dá a ela segurança de planação. Então ela faz um esforço muito grande até chegar naquela altura, e depois lá ela só abre as asas e o vento se encarrega de levar ela. Você vê o avião, o esforço dele é para sair do chão, né? Depois que ele chega lá, flui. O que o profeta Isaías está dizendo? Faça o esforço que for necessário para estar por cima do mundo, e chegando lá, você estará tranquilo. Outra curiosidade que eu vi sobre a águia ela tem uma visão de longo alcance, de maneira absurda. A 3 mil metros de altura, ela consegue visualizar a presa no chão. Então imagina a águia voando na altura das nuvens, acima das nuvens, ela consegue enxergar um rato no chão. Para ela, abocanhar esse rato. O que a águia está dizendo para nós? Aqueles que voam como águia, aqueles que assumem a sua vocação em Cristo Jesus, eles têm visão de longo alcance. Está falando para nós da fé. Aqueles que confiam no Senhor conseguem ver aquilo que os olhos humanos ainda não conseguiram enxergar. Então veja bem, a pessoa, para ter coragem de iniciar um congresso como esse, precisa de ver algo que humanamente a gente ainda não está vendo. Eu lembro quando a gente começou o podcast lá. Uma partilha muito rápida aqui para vocês. Um episódio de podcast, ele tinha um custo de R$600 por semana para nós. A gente iniciou o projeto sem ter um centavo em caixa, mas baseado numa palavra: passemos para outra margem. Ele falou: Everton, eu quero que você passe para outra margem e leve o máximo de pessoas com você para outra margem. Eu falei: tá bom então, senhor, vamos fazer um barco. E foi assim que surgiu o No Barco Podcast. E a gente iniciou sem saber como que a gente pagaria R$600 por semana. Eu não sou rico não, gente. Eu moro na periferia de Guarulhos, mas tinha uma palavra que me sustentava para fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei, quando estava no 16º episódio, a gente foi gravar o episódio com o Gil Mota. A gente não tinha um centavo em caixa. Eu falei: meu Deus do céu, até aqui eu fiz tudo que pude. Se o senhor não me ajudar, o projeto acaba hoje. E o último episódio do No Barco Podcast seria com o Gil Mota. Aí, um irmão
ele falou assim: eu vou assistir o No Barco hoje presencialmente. Eu ajudo vocês, mas eu preciso assistir o No Barco presencialmente. Esse irmão foi lá assistir o No Barco presencialmente e ele tirou foto de tudo que tinha no estúdio que a gente alugava: câmera, computador, microfone, fone de ouvido, tudo. Tirou foto de tudo lá, né? Fez um geralzão. Beleza. Na outra semana a gente foi gravar de novo e o técnico do lugar que a gente alugava o espaço falou assim: eu fui no estúdio de vocês e tá lindo. Eu falei: estúdio nosso? Ele falou: foi aquele cara que veio aqui semana passada, ele veio, tirou foto de tudo e montou um estúdio igualzinho para vocês. Eu falei: não é possível um negócio desse, não faz sentido. Aí um dia de novo no McDonald's, com a minha esposa e os meus filhos, eu recebo uma ligação: Everton, depois não. Ele falou assim: eu e minha esposa estávamos conversando aqui e a gente queria dar um estúdio para vocês, vocês aceitam? Aí eu parei e falei assim: peraí, ó, presta atenção. Eu parei e falei assim: esse cara não sabe o que ele está falando. Um estúdio desse custa uns 50 mil reais. Quem vai dar 50 mil assim para uns doidos que ninguém nem sabe quem é? Não faz sentido. E fiquei incrédulo com isso e não fui atrás. Não botei fé não. Aí e segui minha vida lá, me lascando para tentar pagar e o estúdio lá à nossa disposição, mas eu não ia. Aí um dia eu fui gravar com o Thiago Marcon, domingo. O valor do estúdio que a gente alugava triplicou. O valor triplicou. Eu falei assim: não tem como a gente pagar. Vamos ligar para aquele cara lá para saber se esse estúdio é verdade mesmo. Aí liga: aquele estúdio lá é quente? Ele falou assim: é de vocês, está montado. É só ir e gravar. Então a gente vai. Ele não ia estar em casa, deixou a chave para nós lá sem nos conhecer direito e falou: o estúdio é de vocês. A gente chegou lá, gravou o episódio com o Thiago Marcon e até hoje estamos chegando no episódio 100 nesse estúdio que o Senhor deu para nós. Ou seja, até esse exato momento, quem nos sustentou foi Ele, porque Ele deu a palavra, Ele disse vai e a gente foi. Agora, se eu não consigo enxergar para além das realidades humanas, eu paro. E a águia me ensina isso. Aqueles que confiam no Senhor conseguem olhar para além das circunstâncias. Meu Deus, se você tiver a oportunidade de um dia sentar com o André, para sentar e falar assim: você via tudo acontecendo? Você via a conta fechando no primeiro congresso de Araraquara Imaculada? Não vê, não enxerga, irmão. Não enxerga. Mas quem está confiando em Jesus não depende das circunstâncias humanas. Eu somente vou, porque eu sei que até o momento em que eu estou vivo e respirando, Ele me sustentou. E se Ele me sustentou até aqui, Ele vai me sustentar a cada passo que eu der daqui por diante. Aqui está a nossa confiança. Veja bem, a águia, ela tem um momento crucial na vida dela, que é um momento de renovação. A águia, ela vive, em média, ela pode viver em média ali 70 anos. Se ela fazer o esforço certinho da vida dela, ela vive 70 anos. Agora, se em um determinado momento da vida dela, ela não se abrir para uma renovação de vida, ela morre com 40. Por quê? A águia, depois de 40 anos de existência, as penas dela começam a pesar. Ficam pesadas a pena da águia. E ela não consegue mais alçar grandes voos. E ela começa a se tornar uma presa fácil para outros predadores, abutres, enfim. Se nesse momento ela não unir o último fôlego, as últimas forças, e subir a uma montanha no pico mais alto que ela consiga estar e lá se esconder, ela morre. Então o que a águia faz para sobreviver mais de 30 anos? Ela junta todas as suas forças e ela vai para o alto de uma montanha, uma fenda muito grande, se esconde lá, para que não seja uma presa fácil de ser abatida. E lá dentro dessa fenda, ela começa a bater com o bico na pedra, para que o bico dela seja arrancado. Por quê? Depois dessa idade, o bico dela enverga e fica apontado para o peito. As unhas cresceram demais, ficaram moles. Ela não consegue mais agarrar as presas. E as asas dela não dão ela autonomia de voo. Então ela tem que bater o bico na pedra. Isso é um processo doloroso, sangra, dói.
e o bico cai. Depois de um tempo esse bico começa a crescer e ela começa a bater as unhas na pedra para que as unhas sejam arrancadas. É um processo doloroso, sangra, é um sacrifício que ela faz. Depois que cai as unhas crescem e ela começa a tirar pena por pena. Ela arranca todas as penas e começa a nascer de novo as penas novas. Esse processo dura 150 dias. Ou seja, 5 meses ela fica trancada em retiro. Todos nós que estamos aqui passaremos por crise de fé. E esse momento de retirada, de sacrifício, ele é necessário para que a gente possa alçar um novo voo. E dentro da fenda, a águia que aparentemente estava morta começa a ensaiar o voo de renovação. Em volta da fenda, abutres e urubus ficam esperando subir o cheiro da carniça para poder se alimentar da águia. Só que ela bota a cabeça para fora, agora renovada, e ela pula da fenda com as asas fechadas como uma pedra, e ela desce com as asas fechadas. E os abutres vão cercando, porque fazem, agora ela vai morrer. Quando ela está quase chegando no chão, ela abre as asas, dá um rasante e sobe, renovada inteiramente, por conta do sacrifício que viveu no secreto. O que Isaías está dizendo para nós? Esse é um processo da vida de todo cristão, que depositaram a sua confiança no Senhor. Pode todo mundo estar pensando que você está morto, que você não serve mais para nada, mas Jesus sabe que Ele só está trabalhando em você, para que quando você venha à tona, a público de novo, a glória dele se manifesta através da sua vida. Não desanima não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para finalizar, a ave, essa ave, né, a águia, ela é monogâmica. E é muito interessante, aprenda aqui, meninas, agora. Quando está chegando no período de acasalar, os machos começam a cercar a fêmea, e ela faz um teste com os machos que estão disputando conquistar o coração da águia. E olha que interessante, ela sobe, ela dá um voo dos mais altos possível e solta um graveto de uma altitude extrema lá. Quando o graveto começa a cair, os machos descem para pegar o graveto. O macho, a águia que pega o graveto, é o que conquista a águia fêmea. É absurdo, eu comecei a ler isso aqui, eu falei, como é que eu não sabia dessas coisas aí? Porque o que a águia simula? Se ele conseguiu salvar o graveto, ele vai salvar o filhote quando ele estiver voando. Ou seja, nem no meio das águias existe feminismo, e a gente quer colocar no meio dos homens. Homem tem que ser homem, protetor, né? Provedor, aquele que entrega o destino para a família. Então a águia, ela pega e acasala com o macho. E olha que interessante, depois que ela acasala com o macho, ela nunca mais tem outro parceiro na vida. É uma aliança fiel e única. Então quando Isaías fala para nós assim, aqueles que esperam no Senhor são como águia, está dizendo assim, eles fazem uma aliança de fidelidade com o Senhor, e diante disso não existe outro Deus, não existe idolatria. A minha confiança está nele, somente nele. Ele é a minha vida, é a minha existência, é meu respirar, é a minha visão, é o meu fôlego. Ele é tudo que eu tenho, ele é tudo que eu sou de Jesus e somente dele. Precisa ter fidelidade. Então Isaías está dizendo para você hoje, gerados pela Imaculada, o que é que toma o lugar de Jesus no seu coração, que para você gera uma ilusão de segurança? Sobe para o Monte Moriá agora, coloca em sacrifício e destrói, em nome de Jesus. Eu quero que você se levante dessa cadeira diferente de como você sentou, e disposto a, como Abraão, subir o Monte Moriá para sacrificar a Deus tudo aquilo que tem assumido um lugar de destaque na sua vida que não seja Jesus. E a partir disso, você vai entender que o fato de você estar aqui hoje foi porque Jesus te sustentou. Amém, irmãos?